31º domingo do tempo comum, solenidade de Todos os Santos. Vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Nos conta o São João no livro do Apocalipse, na primeira leitura de hoje. Mas antes, vamos entender a origem da solenidade de Todos os Santos. Depois da queda do Império Romano, os monges foram cristianizar a Europa pagã. Estamos falando do século VI, VII, mais ou menos. O povo celta do norte, como não sabia o que viria depois da morte, tinha muito medo do que acontecia quando morriam. No imaginário desse povo eram coisas tenebrosas. Havia até uma importante festa, que era a festa da morte e do medo. Nela, esse povo celebrava o temor do tempo que vem depois e do lugar onde se é colocado, o túmulo, pois não sabiam o que acontece após a morte. Nessa festa havia uma cenografia de espectros obscuros, tenebrosos, assustadores. As pessoas se vestiam e se enfeitavam com adereços conforme imaginavam que seria aquele lugar do além, o túmulo. Era como uma preparação para que depois que entrassem naquele lugar, já estivessem de alguma forma um pouco exorcizados, acostumados, porque já estavam vestidos de uma maneira esquelética, tenebrosa, obscura, assustadora. Então, os monges procuraram substituir essa festa com uma celebração à nova vida. Substituíram as trevas a uma cenografia de luz. Com os santos em fila, prepararam uma festa da santidade, da realização, da plenitude do homem em sua santidade. Cristo venceu a morte e na primeira leitura do Apocalipse temos a descrição do que seremos depois. Seremos santos. Cristo, nos diz o credo que Cristo desceu à mansão dos mortos após ser crucificado. Então, ele não sobe aos céus. Primeiro, ele vai resgatar os nossos pais primordiais, Adão e Eva. Essa é a salvação. Temos aqui um lindo mosaico da Jerusalém Celeste, nossa morada eterna, onde vivemos em comunhão com os santos. Essa é a comunhão dos santos. São João nos conta, né? Todos proclamavam que ele ouviu nessa Jerusalém Celeste, em que ele teve essa visão magnífica. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Ele nos conta também que um ancião lhe pergunta: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? E ele responde: tu é que sabes, meu senhor. Então o ancião lhe diz: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. No evangelho de hoje, desse domingo, nós refletimos sobre as bem-aventuranças que está em Mateus 5, que é justamente quando Cristo anuncia o reino, o seu reino de luz, o seu reino de amor, em que o Padre Valeriano vai nos contemplar com a sua reflexão. Então, muito bem, como a Vilma expressou, essa festa é uma daquelas grandes enculturações que o gênio cristão soube fazer para divulgar o mistério pascal de Jesus Cristo e não deixando a grande comunidade ser presa de superstições e de medos. É a festa do amor, né? Então, mas ela tem um cunho pascal muito forte, né? Aquelas 144 mil pessoas com veste branca, né, lavadas no sangue do Cordeiro, depois que se torna uma multidão de todas as raças, línguas e nações, representa justamente a catolicidade do povo de Deus, né? Que
que vive agora da esperança, que vive da luz, né? Que não se deixa realmente continuar seguindo um caminho que tenha algum aspecto tenebroso. Então, é um salto de qualidade que a igreja sabe dar na história para ajudar o povo de Deus a cumprir o seu caminho e buscar a sua salvação. E essa festa tem uma teologia robusta. Por quê? Porque ela nos chama a vocação à santidade. Essa é a luminosidade da festa de Todos os Santos, na medida em que a vocação à santidade também é vocação à felicidade, ou às bem-aventuranças, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, mas são bem-aventuranças, são momentos lúcidos dessa felicidade. Felizes os pobres, felizes os puros de coração, felizes aqueles até quando sofrem perseguição. Mesmo aí, nós temos um rastro profundo de felicidade, né? Isso é o sentido da bem-aventurança. Então, essa transformação, né, de horizonte é que é a grande luz que aparece com o cristianismo, né? Não vivemos mais na esteira de um Halloween, mas vivemos na esteira de uma luz que nos leva para a Jerusalém Celeste, para a eternidade. E nessa perspectiva é que entram também a comemoração de todos os fiéis defuntos, que vem logo depois da festa de Todos os Santos, na medida em que fiéis são batizados. Defuntos significam aqueles que cumpriram a sua missão. Então, nós vemos uma festa que une o céu e a terra e a nossa perspectiva de salvação. Por isso, esse domingo tem essa belíssima perspectiva e nós podemos considerar, então, diante de Deus, diante da nossa história, como o catolicismo soube abrir o horizonte para um mundo melhor, um mundo de luz e uma perspectiva de vida eterna que todos nós, nesta caminhada para a Jerusalém Celeste, estamos buscando. Então, vamos festejar esse final de semana, seguindo esse espírito luminoso que a liturgia nos apresenta, e vamos ser realmente fiéis, cumpridores da nossa missão nesse mundo. Porque, para além de todas as dificuldades que possamos encontrar, o cristianismo foi muito perseguido, justamente no início, a felicidade nunca se rompeu. Nós somos felizes e por isso dizemos também, no ato, antes de comungar, né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Então, meus amigos, meus irmãos e irmãs, vamos continuar, então, divulgando as nossas catequeses para, com elas, evangelizar e anunciar a boa notícia da salvação, a feliz notícia de que Deus nos ama e de que nós temos um caminho de luz pela frente. Muito obrigado e até a próxima semana.